Chico, que fome que tá me dando. O que você acha de um pãozinho bem quentinho agora, hein? Com aquela casquinha crocante, mas que não esfarela. O miolinho bem macio e o aroma... Maninha, eu já tô sentindo esse aroma, que coisa boa. Aí, por falar nisso, esse é o tema da nossa aula de hoje. O preparo dos pães e daquele que é o mais popular no Brasil, o pão francês. Mas, Chico, será que vai dar tempo de fazermos os nossos pãezinhos ainda hoje? Será que não é muito tarde pra gente começar? Claro que não, Aninha. Hoje a maioria das padarias e das fábricas de pães utilizam o processo da massa direta, o desenvolvimento mecânico, conhecido como Charlie Wood, no qual se utiliza equipamentos para tornar esse processo bem mais rápido que antigamente, quando se utilizava o método tradicional, conhecido como esponja, no qual a massa fica fermentando por mais de 5 horas. Então vamos lá, Chico! Para fazer pão francês e outros tipos de pães, são necessários 3 componentes principais: farinha, água e fermento. Cada um destes contribui para que os pães tenham o volume, textura, sabor e aroma característicos. A farinha de trigo contém as principais proteínas que compõem o glúten em quantidade e qualidade adequadas para a produção de pães. O glúten é um arranjo de proteínas responsável pelas características de viscosidade e elasticidade da massa do pão, capaz de formar o miolo e manter o seu volume após o assamento. A água serve para hidratar a farinha, promovendo a união das proteínas, dando origem ao glúten e deve ser sempre potável. O fermento é composto das leveduras Saccharomyces cerevisiae. Estas encontram na massa de pão as condições adequadas para fermentar os açúcares presentes na farinha ou adicionados, produzindo gás carbônico, que é responsável pelo crescimento da massa e pelas substâncias responsáveis pelo aroma característico. Pela legislação brasileira de alimentos, os pães são os produtos obtidos da farinha de trigo e ou de outras farinhas, adicionadas de líquido e que resultam do processo de fermentação ou não, e de cozimento, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem os produtos. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diferentes. Há também alguns ingredientes auxiliares, conhecidos como aditivos, que, adicionados à farinha, no moinho ou à massa na padaria, ajudam a equilibrar o glúten ou melhoram a força da farinha e sua tolerância à sova. Tá certo, vamos à nossa formulação para o pão francês. Para o preparo de cerca de 10 kg de massa, precisamos de 6 kg e 670 gramas de farinha de trigo, 4 litros de água, 87 gramas de fermento biológico, 133 gramas de sal e 0,5 gramas de melhorador de farinha. Para o preparo dos nossos pãezinhos, vamos utilizar como exemplo o método Charlie Wood. Primeiro a gente coloca a farinha na misturadeira chamada de tuile e adiciona 1 litro de água fria. Misture o sal a meio litro de água fria ou com gelo mesmo e adicione a esta mistura. Ligue a misturadeira e deixe um tempo bem curtinho, uns 12 segundos. Misture o fermento a meio litro de água e adicione a mistura, deixando na misturadeira por mais um pouquinho de tempo. Adicione o restante da água e misture tudo até completar 1 minuto no total. Observe o aspecto da massa e misture por mais 2 minutos. Desligue o equipamento e aí você toma um pedaço da massa, faça uma bola com auxílio da palma das mãos e a estenda cuidadosamente até que apresente estrutura bem fina, semelhante ao ponto de véu de noiva, sem romper. Misture e, sempre que necessário, pare o equipamento para observar a massa. Termine a mistura quando a membrana da massa estendida se apresentar como um filme liso, elástico e com brilho sedoso. Corte a massa formada em pedaços de aproximadamente 50 gramas. A massa será deixada para descansar em tabuleiros por cerca de 15 minutos. Agora vamos passar os pedaços pela modeladora e vamos colocar as massas moldadas nas assadeiras especiais de fermentação. As assadeiras são levadas para a câmara de fermentação, que deve ser previamente regulada com umidade relativa do ar de 82% e temperatura de 30 graus centígrados. Vamos deixar de 60 a 75 minutos na fermentação. Antes de assar nossos pãezinhos, vamos fazer um corte no sentido longitudinal, chamado de pestana.
Cuidado! Ele tem que ficar bem simétrico e também não pode ser muito profundo, o que acaba diminuindo o seu volume. Para assar os nossos pãezinhos, vamos utilizar a temperatura de 180 graus centígrados. Antes de colocar os pães no forno, abra a entrada de vapor por aproximadamente 20 segundos, coloque os pães e deixe por aproximadamente 30 minutos. Estão prontos! Agora é só deixar esfriar. Nada como um pão fresquinho e quentinho. Eu vou buscar uma manteiguinha pra gente poder saborear essa delícia. Você topa? É claro! Vamos lá!